A gente muda de assunto e volta aqui para o Brasil, para uma polêmica envolvendo um estudo que foi divulgado e que interessa absolutamente todos os brasileiros. O Brasil precisaria estabelecer uma idade mínima de 72 anos em 2040 e 78 anos em 2060 para aposentadoria, pelo menos se essas regras de concessão, tanto do benefício quanto da pensão, não forem alteradas. É o que está indicando um estudo feito pelo Banco Mundial. Para entender melhor os detalhes dessa pesquisa e por que essa mudança seria necessária, envolvendo as projeções aqui no nosso país, eu vou conversar agora com Rodolfo Hammer. Ele é mestre em Direito Previdenciário pela PUC aqui de São Paulo, já vai aparecer aqui do meu lado. Muito prazer, é uma honra recebê-lo aqui para falar de um assunto que é extremamente delicado, mas também necessário para nós aqui no Brasil. Uma ótima noite. Uma ótima noite a todos os nossos telespectadores. É uma alegria e satisfação estar aqui na Record News novamente. O primeiro ponto que eu queria começar, esse seria o nosso pontapé inicial aqui, Rodolfo, é entender essa pesquisa feita pelo Banco Mundial, dizendo que se nosso sistema continuar sem nenhuma alteração, nós chegaremos numa idade mínima que parece ser absurda. Seria muito parecido com aquela brincadeira, se é que podemos chamar dessa maneira, que a pessoa, infelizmente, não vai conseguir chegar a se aposentar. Porque você conseguir a idade mínima de aposentadoria acima dos 70 anos, sendo que essa é, pelo menos de acordo com o IBGE, a estimativa de vida do brasileiro. O que o Banco Mundial nos diz nesse momento é que o nosso sistema previdenciário ele seria insustentável se for mantido como é? Sim, o que o Banco Mundial traz é um estudo de acordo com as regras que hoje existem no Brasil, e ele traz nesse estudo que essa idade deveria se ampliar. Hoje, nós já temos uma idade mínima para aposentadoria no Brasil. O homem tem que ter 65 anos de idade e a mulher 62 anos de idade. E o que esse estudo traz é que essa idade deveria se aumentar. Ele faz isso porque ele faz uma conta onde nós vamos ter, daqui a alguns anos, mais idosos recebendo benefício do que pessoas na idade que a gente chama de ativa, contribuindo com a previdência social. E como o nosso sistema ele é um pacto de geração, ou seja, hoje eu, com 41 anos, estou pagando para quem está aposentado, e quando eu for me aposentar, preciso que alguém pague para que eu receba, então o pacto das gerações, a preocupação do banco é nesse sentido, nesse estudo é nesse sentido, que não haverá pessoas suficientemente na capacidade ativa para pagar para aqueles aposentados. E aí a penalidade vem para esse cidadão que tem que se aposentar segundo esse estudo ou impor uma idade mais avançada. Os que nos acompanham nesse momento, o governo brasileiro não está discutindo o que nós estamos mostrando aqui. Isso é uma pesquisa feita pelo Banco Mundial, analisando o nosso sistema previdenciário, dizendo que no modelo que ele se encontra nesse momento, daqui a uns anos seria insustentável pagar os seus beneficiários. Rodolfo, e olhando para essa perspectiva, nós já mostramos também outros levantamentos do IBGE que a nossa população, como você trouxe muito bem, ela permanece envelhecendo. Então isso realmente já é uma dificuldade avistada e ventilada, como algo que vai acontecer. Você consegue verificar ou então já analisar alguma possibilidade e que mudaria esse panorama, onde nós conseguiríamos arrecadar mais e sem fazer uma alteração nessas idades mínimas que nós temos nesse momento, que já são altas, inclusive? Já são altas. Como você mesmo disse no começo, a pessoa acaba tendo que trabalhar até falecer, até morrer. Esse é um ditado que, se isso for para frente, nós teremos que imaginar que ele vai acabar acontecendo. A expectativa de sobrevida do brasileiro, segundo o IBGE, é de 75 anos e meio. Então, imagine que se você aumentar, você teria um problema, obviamente, com a expectativa de sobrevida. Mas sim, há outras formas de você fazer com que a Previdência ela não entre nesse colapso que o Banco Mundial aí está falando. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a nossa Previdência Social, quando a gente fala somente de Previdência Social, ela ainda é superavitária. O grande problema são benefícios que não são de Previdência Social, que acabam entrando neste cálculo. Então, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que muita gente conhece como LOAS, né? Esse benefício ele é um benefício de assistência social e não de previdência social. Só que tudo sai de um cofre único, que é o cofre da Seguridade Social, e isso faz com que
a Previdência como um todo seja deficitária, ou seja, o sistema de seguridade social seja deficitário. Mas é preciso, não só isso, é preciso que você incentive as pessoas que estão na idade ativa a contribuir com a Previdência Social. Porque quando uma pessoa mais nova começa a trabalhar e ele verifica que grande parte do seu rendimento vai para a Previdência Social e ele não tem a segurança de que quando ele for se aposentar, ele vai conseguir receber, porque não haverá pessoas contribuindo, isso faz com que a Previdência Social se esvazie. Ela perde a credibilidade e, se perder a credibilidade desse sistema contributivo, retributivo, desse pacto de geração, menos pessoas vão contribuir para a Previdência e isso acaba acontecendo esse esvaziamento. Então, esse, na minha visão, é um ponto que o Brasil precisa se preocupar. Eu preciso trazer mais pessoas. Há muitas pessoas que não contribuem, que trabalham e não querem contribuir para o sistema da Previdência, mesmo sendo obrigatório. Elas acabam burlando o sistema de alguma forma porque não acreditam nele. E esse número de reformas, ou essa inconsistência, ou essa insegurança jurídica na Previdência Social faz com que as pessoas se afastem. Quando a gente olha para isso, Rodolfo, esse é um ponto muito interessante para a gente analisar, porque conforme as pessoas vão chegando aos 50, 60 anos, aquelas que burlaram, ficaram fora do sistema, não pagaram a sua contribuição, elas vão de alguma forma procurando, mesmo que for um advogado de uma defensoria pública ou então algum outro ponto, para de alguma forma ter acesso a essa aposentadoria, para receber nem que for um valor mínimo, para conseguir ter uma garantia de sobreviver. Quando você olha e também ventila essa possibilidade, é porque hoje no Brasil nós temos uma grande parcela que de fato não contribui. Quando também verificamos esse cenário, é porque essa parcela de contribuição, eu falo aquilo que o pessoal tira do salário todo mês para contribuir, seria um valor significativo demais diante do salário que as pessoas recebem no nosso país? Seria uma forma não tão atrativa de convencimento também, não importa o governo que está aqui nesse momento, mas de todas as outras administrações, de convencer essas pessoas, talvez utilizar valores que são mais atrativos, porque não importa, ali a partir do momento que você já é uns 50 a mais, todas as pessoas vão tentando de alguma forma, mesmo sem contribuir, querer usando a nossa legislação, o judiciário, para ter acesso a qualquer tipo de valor, para ter ali a sua aposentadoria, mesmo que for pequena. É importante que o Brasil, independentemente do governo, isso você falou muito bem, porque quando a gente fala de sistema de seguridade social, de previdência social, de assistência social, de saúde, a gente não está falando de partido A ou de partido B, a gente está falando de Brasil. Do Brasil como um pacto que eu quero que meus filhos vivam aqui, quero que os filhos dele também vivam bem aqui. E a gente precisa, dentro desse espectro de Brasil, obviamente, trazer e traçar um plano. O que a gente quer para o futuro? A gente quer que essas pessoas não contribuam, ninguém contribua mais e receba uma renda mínima universal? Se esse for o caminho, devemos seguir por esse caminho. Não, nós queremos que tenha previdência social e aí o Banco Mundial no estudo fala da possibilidade de uma previdência de capitalização, ou seja, eu contribuo para mim, você vai contribuir para você. Será que esse é o caminho? A gente precisa entender se é isso que o brasileiro quer. E não só isso, você precisa incentivar com que as pessoas utilizem a Previdência Social, que paguem com uma garantia de que vão receber um benefício. Se você fizer um cálculo agora, eu nasci em 1982. Em 2060, eu vou estar com 78 anos. Ou seja, eu só vou me aposentar com 78 em 2060, então todo mundo que nasceu em 1982, se você somar 78 anos, vai chegar em 2060. Será que eu vou estar vivo até lá? Será que eu vou ter contribuído quantos anos da minha vida para receber aposentadoria? E se eu receber com 78 anos? Será que eu vou viver até quando recebendo? Lembrando que na idade, com mais idade, você tem os custos maiores. Você tem um médico que é mais caro, você tem convênio, você tem remédio, alimentação. Você não consegue, muitas vezes, oferir renda e você precisa desse benefício. Então, é importante que o Brasil analise isso. E quando você fala do trabalhador contribuindo, a gente tem que imaginar que não é só o trabalhador pessoa física. Além da contribuição daquela pessoa física, ainda tem a cota à parte que a gente chama da empresa. A empresa também tem que contribuir.
Então, a Previdência, ela arrecada, sim, um bom valor, mas ela não tem, na minha visão, utilizado isso de forma correta. Então, a gente precisa pensar no Brasil como um sistema que dure por mais muitos anos para que todos possam utilizar a Previdência, independentemente de quem estiver governando o país. Isso é indiferente, porque a Previdência Social, o sistema de seguridade social, ele está acima de qualquer partido. E essa negociação, eu imagino, Rodolfo, quando a gente olha para isso, esse diagnóstico dado então pelo Banco Mundial, dizendo se nenhuma alteração for feita, o número de contribuintes, se ele não aumentar, se outras formas de arrecadamento elas não acontecerem, nós teremos essa idade mínima de 72 até 78 anos. É que isso pode causar uma sensação nas pessoas, eu não sei se eu vou sobreviver até 78 anos, na verdade causar um movimento contrário, que elas parem de contribuir tendo uma certeza, mesmo que não tão certa assim, de que não vão ter acesso ao benefício. Então, de alguma maneira, as administrações, a partir de agora, como nós vimos lá em 2019, dizendo que é travar, que é quebrar, é começar a fazer esse movimento para que nós não alcancemos essa idade apontada pelo Banco Mundial. Esse tipo de pesquisa, esse tipo de estudo, ele é preocupante, por um lado, porque é preciso que se olhe com atenção a isso e nós não temos dado a atenção necessária para o sistema de seguridade social. E, além disso, é importante que as pessoas acreditem no sistema de seguridade social, de previdência social. Eu penso e defendo que o grande problema do Brasil é a insegurança jurídica. É o problema de que eu entrei com uma regra na previdência social e quando eu for me aposentar, daqui a 35 anos, daqui a 40 anos, a regra mudou e eu não consigo me aposentar. Aconteceu isso, por exemplo, com a reforma de 2019, no caso da pensão por morte, que até então era 100% e hoje ela é 50%, mais 10% a cada dependente. E as pessoas que tinham uma regra, mudou a regra no meio do jogo. E isso faz com que a pessoa perca a credibilidade na Previdência Social. Então, a gente precisa, sim, pensar com muita atenção na Previdência como um todo. Rodolfo, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui para explicar um pouco desse levantamento, olhar para as perspectivas e verificar quais são os pontos necessários que vão, quem sabe, passar por uma outra análise mais aprofundada e que sejam alterados para que nós tenhamos um futuro um pouco melhor e não tão sofrido como esse levantamento aponta. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço, parabenizo mais uma vez a Record News e que a gente aí fique atento a esse estudo para que a gente não seja pego de surpresa. Sem dúvida. Até mais, uma ótima noite, uma excelente semana.